Outra pergunta recorrente sobre o dízimo e as coletas. Paz Deus com todos, vamos dar continuidade às santas conversações. Sempre falando para os irmãos que nós não estamos aqui trazendo uma nova doutrina, mas uma consciência daquilo que foi nos dado e nós compartilhamos. Quanto à aceitação, vai do discernimento de cada um. Nós não queremos nunca fazer ou promover uma ditadura. Tem que ser assim, é assim e acabou. Jamais. Na liberdade em Cristo, nós ouvimos tudo, ouvimos todos e filtramos e ficamos com aquilo que nós entendemos, compreendemos e nisso vivemos, nos movemos e existimos. Então, a respeito do dízimo, das coletas, eu vejo assim, irmãos, o povo de Israel viveu mais de 400 anos em escravidão. Não sabia nem o que era uma organização, um Estado. Como todos nós sabemos, chegou um momento que o Senhor tirou eles da escravidão através de Moisés. Atravessaram o deserto, ficaram 40 anos. Esses 40 anos foram 40 anos de aprendizado. E até que chegou o momento deles herdarem a terra prometida. A partir do momento que eles vão ser uma nação, eles têm que ter uma organização. Que até aquele momento, eles eram só súditos. Trabalhavam por uma ração. Não tinham direitos e nem deveres. A partir desse momento, eles são uma nação-estado. E nisso também tem que se formar, toda nação, irmãos, tem a Arca do Tesouro, ou tem o Tesouro Nacional, aonde ali, irmãos, sobrevive aquela nação. E todas as nações têm impostos para a sua sobrevivência, né? Para se ter uma organização, para se ter autossobrevivência. Então, cada um participa com um pouco para se ter o tesouro nacional e nisso se mede a riqueza daquela nação. Isso quando existe uma monarquia, como naquela época existiam os faraós, existiam os reis. No caso de Israel, quem estava à frente do povo, nós chamamos de juízes, não eram reis. Moisés foi um juiz, Josué foi um juiz, Samuel foi um juiz. Samuel foi o último juiz, porque o povo pedia muito para Samuel, que gostaria de ter um rei. Então até Samuel, de Moisés até Samuel, os irmãos concordam comigo que a nação judaica ou de Israel, ela era constituída ou tinha uma forma teocrática de governo, ou seja, eles consideravam Deus como seu rei e tinha os profetas como juízes, como Moisés, Josué, Samuel e assim por diante. Gideão foi, né? Tantos outros. Numa nação também tem que se ter a Arca do Tesouro. Como se fazia isso? Através do dízimo. Cada um, daquilo que produzia, daquilo que ganhava, separava 10% e depositava aos pés dos levitas, dos sacerdotes. Eles mesmos não tinham atividades comuns, seculares. Eles eram separados só para o templo. Toda a riqueza ficava no templo. Por isso que quando Israel era invadido ou fazia guerra, se procurava destruir o templo, saquear o templo, porque era lá que era a casa da moeda, que era a Arca do Tesouro. Então, numa nação aristocrática, ou melhor, teocrática, se estipulou um dízimo, 10% para a casa do Senhor. Nós, como nação, temos os nossos impostos que nós pagamos. Agora, para os nossos dias, hoje nós não cooperamos mais com Israel, né? Eu creio que Israel faça o dízimo até o dia de hoje. Eu creio que até o dia de hoje um judeu despende 10% da sua riqueza
para ajudar a sua nação. Agora, nós entendemos que nós precisamos prender ou uma oferta alçada, ou voluntária, ou mesmo dízimo, à causa de Deus, ou à causa do bem comum, ou à causa do nosso próximo. Isso é uma necessidade. Existe essa necessidade. Já não é mais para se fazer uma arca do tesouro. Já não é para se fazer uma organização governamental. Mas sim, no intento de depreender alguma coisa. Na realidade, não sei se os irmãos concordam, né? Eu me sinto como? Quando estou depreendendo um valor à causa de Deus, voltando à origem da teocracia, ter Deus como meu rei. Em detrimento dos impostos que eu pago aqui, que são muito mais do que 10%, são muito mais do que as nossas coletas, nós ainda, além disso, depreendemos ou disponibilizamos alguma coisa para repartirmos, para compartilharmos com o nosso próximo. Isso é importantíssimo. Então, irmão, eu não tenho nada contra o que dizima, pelo contrário, eu até louvo, e também não tenho nada contra o que faz coleta. No meu caso, eu não falaria coleta, eu falaria contribuição, compartilhamento. Isso soaria melhor, porque dá impressão, coleta dá impressão de imposto, né? E alguém passa para coletar imposto, ou coletar valores, já falaria contribuição, né? Então soaria bem melhor, e o significado também, palavra também traz uma melhor compreensão a respeito do nosso desprendimento, da nossa voluntariedade. Então é interessante. Aquele que perguntou, não tem a mão mirrada, ou seja, tem aquele que não tem, Deus não precisa de dinheiro. O próprio Jesus disse, tive sede, deste-me de beber, tive fome, tive enfermo, me visitaste. Quando, Senhor? Os irmãos conhecem esta história já há muito tempo. Quando fizeste isto a um dos meus pequenininhos. Então, outra parte, se você não ama aquele que você está vendo, como que você vai amar o Deus invisível? Nós temos que começar a perceber Deus nos nossos semelhantes. E aí sim, vamos fazer com amor, com boa vontade, com desprendimento. Então, é interessante. Eu não sei em que sentido veio a pergunta, se é lícito, se não é lícito, se é certo, se é errado. Eu falo para os irmãos, o importante é a intenção que está em nós. Agora, o que eu acho que não se deve fazer, como eu já vi muitas vezes na igreja se fazer, dá que Deus te devolve 4 vezes mais. Eu acho isso uma troca. Eu acho que Deus não faz isso. Alguém pode dizer, mas comigo fez. Mas, irmão, bom seria que ele não tivesse acontecido isso. Porque aí mostra uma intenção, mostra o interesse escuso de dar, sabendo que vai receber mais. Não é aquele desprendimento. Não, isso aqui eu separei para a obra. Louvado seja Deus. Ainda a caridade perfeita é aquela que você dá para alguém que sabe que ele nunca vai poder te devolver. Mas você intimamente sabe, quanto mais você se disponibilizar, se doar, mais o fluxo da vida passará por você. É como se nós, já falamos sobre isso, abríssemos uma represa, uma comporta que estava represada, que é a fonte das riquezas. Então, a pessoa que tem a mão mirrada, ou seja, que tem a mão fechada, que é usurária, que não reparte nada com ninguém, ela tende a ficar miserável. Em todos os sentidos. Não significa que eu tenho uma conta com valor alto que eu sou rico. Riqueza é paz de espírito, é alegria espiritual, é desprendimento, é boa vontade, enfim, é viver em novidade de vida. Isso é ser rico.
É como está escrito em Provérbios, de o que adianta eu ter tanto, mas não ter condição de comer? E a pessoa, às vezes, tem uma enfermidade que não pode nem comer uma coisa que ele gosta, e ele poderia comprar tudo, mas não pode usufruir. Então, riqueza é usufruir, é se alegrar. É como aqui, olha que mar lindo, né? Olha que lindo, você fica lindo, lindo, lindo. Mas é muito bom, irmãos, ir ali, ó, e mergulhar naquelas ondas, sentir as águas, massagear o nosso corpo. Isso é vivenciar. Agora, se eu ficar só na frente, observando que é lindo, é lindo, é lindo, é artificial. O gostoso é você se sentir um. Então, é assim que eu acredito no dízimo, ou na coleta alçada voluntária, desde que ela seja com desprendimento, com alegria, com boa vontade, como nós sempre temos falado. Tem muitos que falam que as coisas de Deus têm que ser de graça, de grátis. Não é. Dai com graça significa dai de boa vontade o que de boa vontade recebeste. Que o dízimo não seja um imposto, que a coleta também não seja um imposto, mas que você se sinta colaborando, fazendo parte de um corpo, assim como as células do meu corpo, uma está conectada à outra e uma depende da outra. Assim deveria ser, irmãos, a nossa participação na nossa comunidade, na nossa família, no nosso dia a dia, de boa vontade. Deus abençoe a todos, ficam com Deus.